Conexão Líder. Entrevista. Agora em Ubá, 12:30, boa tarde pra você, boa tarde. Ele que tá chegando também, nosso queridíssimo Rafael Candian, para poder falar com a gente um pouquinho mais aqui hoje sobre regularização de imóveis. Boa tarde, Rafael, mais uma vez. É sempre um prazer quando você tá conosco. Boa tarde aos ouvintes aí. O prazer é todo meu poder estar aqui, principalmente ao vivo aqui na sexta-feira, poder tirar dúvidas, poder falar um pouquinho sobre o que acontece hoje no âmbito imobiliário na cidade, né? De regularização, de projetos, de novidades. E estamos aí para tirar dúvidas das pessoas e espero que seja um papo bacana hoje aqui. Como é que eu consigo identificar quando o imóvel ele está irregular? Não, essa questão da identificação ela é simples, né? Se você... Mas eu mesmo já consigo falar, olha, tem um negócio errado aqui. Como é que funciona? Então é o seguinte, o imóvel, a questão dele estar regular ou não, depende de vários fatores. Muita gente até nos procuram quando não tem a escritura do imóvel, tem só o contrato de compra e venda. Então é óbvio, né, que está irregular. Se eu tenho só o contrato de compra e venda, significa que eu não tenho a propriedade do imóvel, só detenho uma posse. Então a pessoa geralmente já nos procura e procuram muito até com a ideia do uso capião. Todo mundo conhece essa palavra. Não, uso capião, tem como fazer por uso capião. Tem muitos anos já tô... Muita gente chega pra gente com esse propósito do uso capião, com essa ideia do uso capião. E a gente até fala com a pessoa, o uso capião aí, eu acho que é a última opção. Vamos olhar primeiro Não é tão simples assim, não. Não é tão simples. Vamos ver os trâmites normais, né? Que é possível estar regularizando esse imóvel. E a gente vai tentar te documentar de alguma forma. Não ter a escritura já é uma identificação clara que você tem um imóvel irregular. Mas o imóvel ele pode ser irregular em várias outras situações, né? Se você tiver a escritura, mas não tiver a casa verbada, se você tiver a escritura e a casa verbada, mas já fez um outro imóvel, e esse outro imóvel dentro daquele terreno não tem documento, significa que o imóvel em geral está irregular, porque vai depender de estar fazendo um tratamento de todos aqueles imóveis internos, inclusive daquele que já está averbado. Se você tem um imóvel rural e hoje ele não é só seu, ele é seu e de alguns irmãos, e você não tem uma escritura definitiva do seu imóvel, você está numa situação irregular, que tem que, se houver a possibilidade de você ter uma escritura individualizada, tem que buscar ter essa escritura individualizada. Se você tem um imóvel rural e hoje, por exemplo, o georreferenciamento é uma coisa obrigatória, né? Então, o seu imóvel se tornou irregular, porque você já tem um documento ali que você é obrigado a fazer. Então, vários aspectos podem levar o seu imóvel a ser considerado irregular, né? O principal deles é você não ter uma documentação oficial dele, não ter uma escritura desse imóvel. Então, se você não tem uma escritura oficial desse imóvel, você já sabe que o seu imóvel está irregular. Então, você tem que procurar uma empresa para quê? Para que você procure ter esse documento, ter essa propriedade de fato do imóvel. E quando é empresarial, no caso, por exemplo, como é que funciona, no caso, as operações internas para poder regularizar os imóveis? Como funciona as nossas operações hoje, muita gente não conhece tudo que a empresa faz, tudo que a Candian Engenharia faz. Então, eu separo o nosso trabalho da seguinte modalidade. O primeiro passo que a empresa faz é um diagnóstico e um estudo preliminar. Então, a gente tem um setor lá que de marketing. No marketing existe um atendimento que qualifica o entendimento daquilo que você... qualifica o cliente, né? Vê realmente o que ele quer, vê realmente o que ele precisa, entende se é com a gente mesmo. Então, feito esse diagnóstico, a gente vai passar para um vendedor, esse vendedor vai fazer um primeiro atendimento. E lá a gente vai identificar quais documentos você tem hoje do seu imóvel e onde você precisa chegar. Então a gente faz esse estudo, esse diagnóstico do imóvel, é o primeiro passo que a empresa tem hoje. Quem faz isso hoje lá? A parte de marcha, a operação de vendas, né? E a parte de analista de documentação que a gente tem interno lá. Feito essas análises da situação do imóvel, verifica se existe escritura, se existe matrícula, se não existe, se tem registro, se tem plantas,
como que está o IPTU, como que está as CNDs, né, em relação àquele imóvel, avalia o zoneamento urbano, dá uma olhada em relação à legislação vigente, né? Então a gente entende também os desejos dos nossos clientes, necessidades. Com base neste diagnóstico, a empresa vai para uma segunda etapa, que seria um levantamento de dados. E aí que também que há uma diferença, que muitas pessoas imaginam que a gente trabalha só com construção, mas nós também somos muito fortes em topografia. Então o levantamento de dados, nós vamos usar a parte topográfica, a topografia, para fazer quando há necessidade ou quando já é um trabalho de topografia. Por exemplo, um projeto de terraplanagem, um projeto de desmembramento, um projeto de loteamento, tudo isso dentro do âmbito de topografia a empresa faz. Mas nós usamos também a topografia para fazer um levantamento do seu imóvel para regularizá-lo. Então, nós vamos trabalhar aqui uma regularização de uma construção que está dentro de um imóvel X, de um lote X. A gente vai lá, faz o levantamento desse imóvel. Então a gente faz levantamento de dados, que é uma segunda etapa ali. Então tem uma equipe de topografia e de levantamentos de dados em gerais. Pode ser um levantamento de campo, que seria, como falei aqui, a topografia, um levantamento arquitetônico, né? Como também os levantamentos documentais, que também dá muito trabalho, né? Então, fechou o serviço, vamos trabalhar, vamos levantar todas as informações que aquele imóvel tem e a gente vai aprofundar nelas. Então, a gente faz busca em cartório, identifica... Todo o trabalho burocrático, né? Todo o trabalho burocrático que antecede a regularização. Né? A regularização, ela tem isso, ela tem trabalhos que antecedem, tem trabalhos depois nos cartórios também na parte final. Então, toda essa parte burocrática a gente trabalha junto com os levantamentos de dados. E então a gente mapeia todas essas informações que nós temos e nós partimos então para uma terceira fase dentro do escritório, que é a parte de projeto e planejamento técnico. Então a gente já identificou as necessidades dos clientes, já fizemos levantamento de campo, levantamentos topográficos, levantamentos da estrutura, levantamentos arquitetônicos, e aí a gente começa a elaborar os projetos, né? E existe uma gama de projetos, né? A gente está falando aí talvez em mais de 20 e poucos tipos de projetos diferentes, acarretando em mais de 100 processos dentro de uma regularização de imóveis. Entendi. A Joyce do bairro Cibrace, ela falou assim, olha, o meu imóvel está irregular, eu consigo vendê-lo mesmo assim? Rapaz, Joyce, vender um imóvel irregular te acarreta alguns danos. Eu vou te falar quais danos são. Você, com um imóvel irregular, você vai ter mais dificuldade de achar um comprador. Por quê? Porque hoje, principalmente hoje, faz-se muita compra através de financiamentos. E para conseguir financiar essa compra, o banco pega como garantia o próprio imóvel. Então ele te fornece, o imóvel vale 200 mil. Eu preciso o banco vai te pagar 80% disso, então o banco vai te emprestar lá 160 mil, financiar 160 mil. Esse financiamento, ele só vai te fornecer se ele conseguir colocar lá na verbação do imóvel que aquele imóvel está rolado aquele financiamento. E no final do financiamento, que você pega aquela carta, acabei de pagar um financiamento aqui de um imóvel, eu pego a carta lá com o banco, com o banco, e vou lá no cartório e desfaço aquele empenho que está lá. Então fica livre, desembaraçado, o imóvel fica totalmente meu. Então, quando você precisa financiar, esse imóvel tem que estar totalmente regularizado. E não basta ter escritura só do lote, tá? Porque o banco, que tem valor para o banco, é o próprio imóvel em si, que é a construção. Então tem que estar averbado. Se você conseguir achar um comprador que te pague à vista, ou que você mesmo faça um financiamento para ele vai desvalorizar o seu imóvel. Porque esse imóvel não tem uma garantia que ele no futuro vai conseguir regularizar. Tá tudo certo com ele. Então isso pode acarretar em um custo aí, sei lá, uma perda, né, de 30% do valor do imóvel. Então, de 30% a 40%. Então ele vai querer comprar mais barato. Esses são os malefícios de vender um imóvel irregular. É muito difícil e ainda por cima você perde dinheiro. Na verdade, a Joyce tá até um pouco na dúvida se tá ou não irregular. Como é que ela faz para ela poder saber mesmo se tá de fato?
Então, ela precisa levantar o que ela tem de informação do imóvel. Por exemplo, ela tem um contrato de compra e venda, ela tem uma escritura do imóvel, O registro, às vezes. ela tem um registro, ela tem somente o IPTU, ela pode procurar a empresa. Nós conseguimos ajudar a levantar esse diagnóstico, fazer esse diagnóstico do imóvel, identificar se ele está irregular ou não, sabe? Mas, assim, a pessoa quando tem um imóvel, ela geralmente sabe os documentos que ela tem. Talvez ela não conhece os documentos oficiais de ter um imóvel ali, né? Algumas pessoas não conhecem, tá? Não conhecem o que é uma escritura e tudo mais. Então, ela pode estar indo lá, a gente faz a consultoria para ela gratuita e a gente levanta as informações se o imóvel está regular ou não. Se o imóvel estiver irregular e ela tiver o interesse de fazer um trabalho com a gente passa um orçamento daquilo que precisa ser feito. A gente, né, fechando o orçamento, a gente consegue dar continuidade aí no processo dela, ajudá-la a ter essa documentação. E a gente também aproveita e explica para a pessoa, ó, documento oficial é isso que você precisa. Isso a gente conversa num bate-papo simples lá, explicando tudo aquilo que ela precisa para poder ter esse imóvel regularizado em nome dela. Você falou aí de escritura e tal, mas qual que é a diferença da escritura pro registro? Só pra gente poder entender. Não, a escritura e registro, você pode considerar que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa? Mas existe o caso seguinte, a escritura, você faz ela num cartório de notas, né? Então vamos lá, a pessoa contratou lá a empresa, a Candian tá fazendo o procedimento, o primeiro passo que a gente faz vamos levar isso pro cartório de notas, para poder passar uma escritura. Então tem os trâmites legais, né? O primeiro deles é a gente dar entrada com o ITBI junto à prefeitura, a prefeitura vai recolher o imposto do ITBI e vai ser, enfim, gerado aquele imposto, a pessoa pagando o imposto, gera a escritura. Se você tiver só essa escritura e não levar para registro, você ainda não é o proprietário de fato daquele imóvel. Quando você leva para o cartório de registro e faz o registro lá no cartório de registro, você oficialmente agora já está constando como proprietário daquele imóvel. A escritura em si, ela é um documento daquele translado, né? Que você está tirando o nome de uma pessoa, passando para o nome da outra. Quando você passou para o seu nome, agora você pega aquele documento e leva lá para o cartório de registro, porque no próprio cartório de registro fala, quem não registra não é dono. Oficialmente, você é dono quando você está com a sua escritura registrada, entendeu? Por mais, assim, décadas que você more ali, a pessoa... o uso capital também é totalmente diferente, né? É diferente. O que acontece, eu tenho pessoas, clientes, que fizeram a escritura, não registraram, houve alguma mudança naquele imóvel do proprietário antigo não se atentou a isso, fez essa modificação lá no cartório de registro. Então vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar claro aqui. Eu comprei, vou contar um fato que tem no escritório. Tem uma propriedade, o Bari, que ela tinha 24 hectares. E aí, nós fizemos, na época, para um cliente, uma compra de 6 hectares. Então, 24 para 6 ficou 18. Não é isso? Isso aí. Ficaria 18. Então, a pessoa comprou 6 hectares. Mas quando ele fez a escritura, constou na escritura o seguinte, que tá saindo 6 hectares da matrícula de 24 hectares. Ué? Então tava explicando assim, ó. Rafael comprou uma área de 6 hectares extraída de uma área que mede ao todo 24. Beleza. Mas antes que a pessoa que nós fizemos o serviço fosse lá e registrasse o imóvel, que ela não registrou na época, houve uma outra pessoa que comprou uma parte e fez um desmembramento. Então a escritura de origem, ela não tinha mais os 24 hectares. Ela tinha menos agora. Quando o cliente nosso levou para o cartório de registro a escritura que ele fez anos depois, falou assim, não, essa área que você tirou, não tirou mais de 24 hectares. Tirou de uma outra área hoje, porque hoje a área não é 24 mais, é menor. Então houve uma... Nossa, que lenha, hein? Até explicar. Então é o seguinte, o procedimento de regularização você tem que fazer e levar adiante.
Não faça faz uma escritura de compra e venda e deixa para depois. Não comece a emitir os seus alvarás e deixa para depois, porque tudo muda, a legislação muda, a forma que leis, né? as leis mudam. Então é assim, vamos startar o processo. A gente starta o processo e a gente vai explicando, ó, dá para fazer isso aqui nessa etapa, essa aqui dá para fazer dentro de tanto tempo. A gente deixa isso bem auxiliado, né? Porque justamente depois que a gente passa pelas partes de projetos e planejamento técnico, a gente vai para as aprovações legais e administrativas, que é aprovar junto ao cartório, aprovar junto à prefeitura. A gente tem essa demanda também dentro do escritório. Então, hoje a gente faz completinho, né? Desde a medição do seu terreno, a regularização da sua construção, ou elaboração do seu projeto para a sua construção, a aprovação junto tanto à prefeitura, quanto à receita, quanto ao cartório. Então, a gente faz todos esses procedimentos aí, tá? E aí a gente vai finalizando e junto ao cartório, no final a gente leva para o cartório de registro que tiver que levar e libera a documentação para o cliente. Entendi. Só a última pergunta aqui da Mariluce, de Ubá Pequeno. Ela disse o seguinte: gostaria de saber como está o andamento dos documentos que já estão na prefeitura para regularização. A pessoa lá sempre fala que está em andamento, mas o que seria esse andamento? Falta assinatura? Falta algum documento? Acho que isso eu teria que entrar direto em contato com a prefeitura, né? Não, porque a empresa, nós estamos trabalhando com a regularização de mais ou menos 40 bairros na cidade, né? Então a gente tem feito trabalho muito bacana ao longo dos anos de buscar a regularização desses bairros através da REURB. É uma lei recente, vamos colocar assim, em 2017, então recente, e ela foi começando a ganhar força em 2019, 20. Então a gente tem atuado nessas frentes e houve muita demora na última gestão, né? A gente teve um entrave muito grande, e com a entrada do D'Amato a gente conseguiu aí ter um ganho muito grande no andamento desse processo, né? Que basicamente é uma coisa muito importante. Basicamente, o prefeito dá uma escritura às pessoas, daquelas pessoas que fecharam o serviço com a empresa Candian. Então, essas pessoas estão ansiosas aguardando esses documentos, eu entendo, e começou a sair agora. Então, o que eu tenho para falar com a Mariluce é o seguinte: Mariluce, começou os primeiros bairros a ser liberados agora, a documentação em nome das pessoas já estão no cartório de registro. Imagino que esse mês aí de julho o registro vai entregar o primeiro bairro pra gente já em nome das pessoas. Algumas documentações vão ser entregues nesse período de aniversário da cidade, mas existe um rito da aprovação desses bairros, então vai sair um bairro por vez, né? Então esse mês de julho deve sair aí o bairro JCM, em sequência o Jaci, e tá começando a sair um por um agora com a gestão atual. Então podem ficar tranquilos que o decorrer desse segundo semestre será um semestre de alívio aí para as famílias, que nós vamos estar fazendo essas entregas, essas documentações aí. Maravilha, então, tá explicado então aqui pra Mariluce, ela agradece, obrigado. Beleza, então, Rafael, então quem quiser entrar em contato com a Candian... Eu agradeço, nós estamos aí para poder atender a demanda da cidade no que tange a parte de topografia, loteamentos, desmembramentos, regularizações de construção, de obra, documentações, parte cartorária. Então pode entrar em contato com a gente lá no 3531-1926, vai ser um prazer atender a cada um de vocês. Vamos aí colocar em questão que a primeira consulta ela é gratuita, então a gente faz uma análise toda gratuita na documentação, enxerga realmente o que o cliente precisa para não passar nada para o cliente daquilo que ele não tem necessidade agora de fazer, e passa no final um orçamento com um diagnóstico completo para dar uma solução para o imóvel de vocês. No mais, agradeço e até semana que vem. Até semana que vem, então. Agora, 12:48. Boa tarde para você. A seguir, vamos falar com a Kelly da Silva, da UENG, que fala sobre os riscos de perdermos a Universidade Iumbá. É depois do intervalo. Se você procura por móveis com bom preço e alto padrão de qualidade, vá às melhores lojas de móveis do Brasil e peça JCM Movelaria. São painéis, racks, estantes, homes e salas de jantar com design inovador que atendem a todas as expectativas. Conheça nossa linha de multiusos e escrivaninhas e se surpreenda. Acesse www.jcmmovelaria.com.br e